Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana, eu sou enfermeira e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a assistência imediata do recém-nascido, tá? Eu trouxe alguns tópicos essenciais para a gente abordar na aula de hoje e dentre eles a assistência do RN no Brasil, os dados etiológicos, o preparo da assistência, então, no pré-parto, no parto e no pós-parto, alguns testes que são realizados para verificar a condição da criança, principalmente o teste de Apgar, quais são nossas ações e condutas em casos de intercorrência e os cuidados que a gente realiza após a estabilização dessa criança. Bom, a saúde do Brasil, a gente tem que preservar a morbimortalidade infantil, a redução dessa taxa, tá bom? O Brasil, ele firmou um compromisso interno e externo para melhorar as condições de saúde e desigualdade da população gestante e recém-nascida, tá? Bom, o Brasil, ele tinha uma grande taxa de morbimortalidade materno-infantil, tá? Principalmente infantil, até 1 ano de vida, decorrente de intercorrências no parto, tá? O número de óbitos em 1990 era 47.100 relatados. Já em 2010, foi relatado apenas 15.000, né? Então, a gente vê uma redução bem substancial dessa taxa, tá? Em 2011, nós vemos que foi implementada uma estratégia pelo Ministério da Saúde, que foi a Rede Cegonha, tá? E que propõe para gestantes e recém-nascido boas práticas e boa assistência humanizada no pré-parto e no pós-parto. Então, desde que a mulher descobre a gestação até o momento de crescimento dessa criança. Então, o sistema ela faz uma cobertura até 1 ano de idade dessa criança, tá? Para ver como que está sendo desenvolvida, se tem alguma anormalidade na condição daquela criança, tá bom? Bom, etiologia. A mortalidade neonatal é responsável por 70% das mortes até o 1º ano de vida das crianças. Pode ser por alguma intercorrência, pode ser por alguma condição física da criança que não foi notificada, que não foi observada, tá bom? E a gente vê que isso é um desafio para a condução da saúde, tá? Então, a detecção precoce, né, de doenças pré-estabelecidas ou uma assistência correta no parto, a gente pode diminuir bem essa taxa, como a gente viu no slide anterior, tá? Bom, a gente vê que 98% dos hospitais, né, aceitam e realizam o parto aqui no Brasil, tá? A cada 10 recém-nascidos necessitam de ventilação por carga positiva, tá? E 1 a cada 100 crianças precisam manter a ventilação, tá? Isso. 1 a cada 1.000 requer intubação. Então, isso é uma taxa relativamente alta, né? Para manter uma via aérea pérvia, para a criança conseguir respirar de forma adequada, tá bom? O parto cesárea, né, que a gente aborda muito, ela é indicada para mulheres com acima de 37 semanas, tá? Então, que tem alguma complicação ou alguma condição de saúde alternativa. Por exemplo, mulheres que têm a pressão, que não conseguem conter, que entram em estado de eclâmpsia. A eclâmpsia é um
é uma condição que faz com que a mulher tenha essa possibilidade de cesárea, tá? Principalmente na rede pública, tá? Acima disso, acima de 39 semanas, já é considerado uma gestação de risco, tá? Então, a gente vai ter que observar a mulher de forma diferente, vai ver quais são as condições daquela mulher e até mesmo fazer a indução do parto, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o preparo da assistência, tá? O preparo da assistência a gente divide em 3 etapas, tá? O preparo da sala de parto, o preparo da paciente, né? E de possíveis complicações, tá? O preparo da sala de parto, a gente deve ver a climatização daquele ambiente. Então, é comum que vocês vejam que salas cirúrgicas, que centros cirúrgicos, são refrigerados, né? São em uma temperatura abaixo do nosso normal. Por quê? Por conta das máquinas, tá? Mas uma sala de parto precisa estar climatizada a 26 graus, tá? 26 graus e meio. Por quê? O bebê perde muita temperatura após o parto. E a gente precisa manter o máximo de temperatura daquele bebê para não ter maiores complicações, tá bom? A gente vai também separar os materiais de auxílio para aquele parto, tá? Principalmente para promoção de conforto para aquela mulher. Então, tem lugares que a gente prepara até métodos alternativos para aquela mulher. Ver se ela vai necessitar de um banho antes, separar tudo, os materiais, tá? A gente vai preparar os materiais cirúrgicos em caso de cesárea, em caso de epísio, tá bom? Episiotomia, episiorrafia. Então, já deixar todos os materiais próximos e preparados para utilização, tá bom? E a gente vai preparar também os materiais de intercorrência. Então, ventilação por via positiva, tá? Aspiração, métodos de aspiração, cânula traqueal para a gente fazer a aspiração, medicações como adrenalina e algumas outras medicações, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Assim que a paciente, né, a gestante, entrar no hospital para realizar o parto, principalmente, nós vamos realizar uma anamnese, tá, com ela, verificar os sinais, sintomas, fazer um exame físico completo dessa paciente, e principalmente averiguar a parte circulatória e a parte gestacional. Então, a gente vai ver, perguntar para elas quantas gestações ela já teve, se teve alguma intercorrência, se ela tem alguma condição de saúde, então, diabetes, pressão alta, se nas gestações anteriores algum dos filhos dela teve alguma intercorrência, tá? Se é o primeiro filho dela, como que ela preferiria ter essa parte do parto, tá bom? E entender essa mulher, tá? É importante também realizar um acompanhamento dessa mulher desde o descobrimento da gestação. Então, caso a mulher tenha um acompanhamento entre a unidade de saúde, orientar antes do parto que ela leve todas as documentações, todos os prontuários, para chegar lá no hospital e fazer a realização do parto adequadamente, tá bom? E a última parte é a preparação dos profissionais, tá? Para maiores intercorrências. Então, preparar a equipe médica, realizar o treinamento de reanimação, de pressão positiva, de administração de medicações, porque tudo dentro da neonatologia é um pouquinho diferente da saúde do adulto como um todo, tá bom? Então, a gente vai selecionar uma equipe competente, tá? Uma equipe com conhecimento para maiores intercorrências.
Bom, aqui eu separei alguns materiais, né, que a gente precisa ter na sala de parto, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês alguns, não vou falar todos, tá aqui no material para vocês, tá bom? Como eu falei, né, a climatização, a temperatura do ambiente, mesa de reanimação, tá? Calor radiante, então a gente vai precisar de iluminação e de fontes de calor para essa criança. Incubadora, tá? Aquecida também é uma coisa que a gente vai precisar. Aspiradora a vácuo. A gente vai precisar de relógio, principalmente na parede visível à equipe, tá? Termômetro digital, tá? O esfigmo, tá? Esfigmo não, o oxímetro, tá? Pra gente verificar como que tá a saturação e os batimentos dessa criança, tá? Na aspiração, nós temos as sondas traqueais, pode ser de 6, 8, 10 centímetros, número 6, 8 ou 10, desculpa. As sondas gástricas, caso tenha uma aspiração, tá? De algum conteúdo. Então, a gente precisa das sondas gástricas curtas, número 6, número 8. Dispositivos para aspiração, tá? Seringas de 20 ml. E materiais para ventilação e intubação, tá bom? Ventilação, quem vai determinar é o médico, ver qual é a condição da criança para determinar, tá? Então, a gente pode ter o balão, a gente pode ter o CPAP, a gente pode ter uma ventilação mecânica, tá? E materiais de intubação, que é aquela lâmina reta, número 0 e número 1, tá? As cânulas traqueais, de número 2,5, né? Do diâmetro, né? 3, 3,5 e 4. A gente precisa de materiais para fixação dessa cânula. Então, tesoura, fita adesiva, algodão, soro fisiológico, pilhas e lâmpadas sobressalentes e detector colorimétrico, tá? De CO2. Medicação, principalmente a adrenalina, tá? E ringer lactato, ok? Outras medicações que a gente vai utilizar: o nitrato de prata em formato de colírio, tá? E a vitamina K1, que eu vou explicar para vocês porque a gente faz essa administração, tá? A gente vai precisar fazer o rompimento do cordão umbilical também. Então, materiais cirúrgicos, né? Tesoura, clamp, entre outros materiais, tá? Outros materiais, principalmente de uso pessoal, os EPIs, tá? Material cirúrgico, então, luva, óculos, touca, tá? E avental, caso não tenha os pijamas cirúrgicos no hospital. Então, a gente vai precisar também de materiais pessoais, o esteto, compressas e gases esterilizadas. A gente vai precisar de seringas, como eu já tinha dito, balança digital e fita métrica, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da vitalidade do recém-nascido. O recém-nascido, a gente avalia a partir de algumas questões, né? Principalmente a presença de mecônio, né? O mecônio é a primeira fezes do bebê. Ela tem uma característica esverdeada e líquida, tá? Então, vai realizar essa verificação se tem ou não essa presença de mecônio. Se o bebê está expansível, respirando, chorando, ele consegue se movimentar com facilidade. Se ele não se movimenta, se ele é um bebê flácido, tá? E aí a gente vê isso a partir do teste de Apgar, tá? O teste de Apgar é um método universal para verificar a evolução dessa criança, tá? A gente faz o teste de Apgar em 2 momentos, se não houver intercorrência. Senão, nós fazemos em 5 momentos, tá?
Então, a gente realiza no primeiro minuto de vida, no 5º minuto de vida, tá? Quando não tem intercorrências. Quando tem intercorrências, nós realizamos no 1º minuto, no 5º minuto, no 10º minuto, no 15º minuto e no 20º minuto, tá? A determinação da condição de vitalidade do bebê é pela respiração, se a respiração está fora do normal ou fraca, né, sem expansibilidade normal, ou né, pela frequência cardíaca, tá? Eu vou mostrar o teste de Apgar para vocês e nele tem a determinação dessas condições. Tá? Bom, já falei um pouquinho do teste de Apgar. Ele é realizado a partir de alguns estímulos do bebê ou de sinais que nós vemos, né, na avaliação dessa criança. Ele é um teste universal, como eu já havia dito, então todo lugar do mundo usa as mesmas condições para avaliar a condição dessa criança. E o teste ele é realizado de numeração de 0 a 10, tá? Sendo 10 uma condição de vitalidade excelente e 0 uma condição de vitalidade bem preocupante em questão de saúde, tá bom? Bom, a gente avalia 5 sinais importantes para essa condição da criança, tá bom? E aí, como eu já disse, a gente avalia ele em 2 momentos. 1º minuto, 2º minuto. Se tiver a normalidade nesses 2 minutos, nós realizamos em 5 momentos. 1º minuto, 2º minuto, 1º minuto, 5º minuto, 10º minuto, 15º minuto e 20º minuto. Ok? Bom, o teste de Apgar, tá? Ele é determinado pela frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, então, a flexibilidade da criança, como que a criança consegue se movimentar ou se ela não consegue se movimentar, tá? A irritabilidade, reflexo dessa criança, então a gente vai estimular, apertando a criança, ver se ela faz careta, se ela chora, se ela espirra, tá bom? E ver a coloração da pele dessa criança, tá? Então, a gente vai pontuar a criança de 0 a 10, tá? Então, 0 na frequência respiratória condiz em não tem batimento cardíaco, a gente não consegue verificar um batimento cardíaco, tá? Abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente considera o valor 1 no teste de Apgar, tá? Acima de 100 batimentos por minuto, a gente já considera um valor 2 de Apgar, então o coração está funcionando adequadamente, tá bom? A respiração, a gente considera uma respiração ausente, irregular ou regular. Então, ver se tem expansibilidade correta, se a criança está com um intervalo muito grande entre as inspirações, verificar se aquela criança está inspirando de forma rápida demais, tá bom? A gente vai verificar no tônus muscular. Se a criança está flácida, então você mexe na criança e o bracinho e a mãozinha dela simplesmente cai. A gente vai ver se ela consegue esticar levemente os membros ou se ela consegue se esticar, se ela consegue se bater, se movimentar com muita vitalidade, tá bom? A irritabilidade reflexa, como eu já disse para vocês, nós vamos estimular a criança, apertar os pezinhos, as mãozinhas, ver se ela faz caretas a estímulos, se ela chora ou se ela espirra, né? O choro e o espirro, ele é feito de forma involuntária. Então, você vai pontuar como 2, sem precisar, sem nem sequer estimular essa criança, tá bom? A coloração da pele. Em caso de cianose ou palidez total, a gente pontua como 0.
Em caso de cianose ou palidez parcial, a gente considera 1, tá? Quando a criança nasce rosadinha, a gente considera 2, tá bom? Cianose parcial ou palidez parcial, a gente verifica que os lábios da criança estão um pouquinho roxinho, as pontinhas do dedo pode estar um pouquinho roxinha, às vezes o peitinho da criança, o tórax da criança está um pouquinho roxinha, tá? São condições que melhoram conforme vai passando os minutos, tá bom? Mas para determinar se a criança precisa ou não, né, entrar como uma intercorrência, nós vamos utilizar a respiração e a frequência cardíaca, tá? Um bebê com boa vitalidade ao nascer é uma criança que pontua entre 8 a 10 no teste de Apgar, tá? E tem ausência do mecônio, principalmente ausência do mecônio na placenta, tá? Então aquela criança não aspirou o mecônio, tá bom? Quando o bebê tem uma boa vitalidade, a gente vai clampear o cordão, né? O cordão umbilical, ele possui 2 vias principais de irrigação sanguínea. Hoje é preconizado que a gente espere cessar essa irrigação sanguínea para realizar o clampeamento. Esse cessar da irrigação sanguínea pode demorar de 1 a 3 minutos. Esse cessar da irrigação sanguínea pode até diminuir algumas condições de saúde para a criança. Então, vai continuar passando os anticorpos da mãe para o bebê, aumentando a imunidade, tá? Bom, após clampear o cordão umbilical, o que a gente vai fazer? Vai dar o bebê para a mãe segurar, tá? Em decúbito dorsal, com decúbito dorsal, então a criança vai ficar colada no peito da mãe, tá? Para a mãe conseguir passar o calor corporal dela para aquela criança e manter a temperatura daquela criança, tá? Então, o que a gente vai fazer? O bebê saiu, a gente vai enxugar o bebê, vai secar o bebê, tá? A gente vai esperar de 1 a 3 minutinhos para clampear o cordão. Clampeou o cordão, entrega para a mamãe ficar segurando aquela criança, tá? De uma forma que aquela criança não fique com o rostinho encostado para não prejudicar a forma com que ele tem que respirar, tá bom? E após isso, após esse contato pele a pele com a mãe, a gente vai entrar no minuto de ouro, tá? O minuto de ouro é o momento que a gente oferta a primeira amamentação para aquela criança. Então, ainda na sala de parto, nós vamos ofertar o peito daquela mãe e orientar aquela mãe de como fazer a amamentação, a pega correta, para ter uma amamentação efetiva do primeiro leite, que é o colostro, principalmente, tá bom? Dentro do colostro, nós recebemos, né, muitos nutrientes essenciais para a criança, tá bom? Então, recebe muita nutrição para aquele primeiro leite. Então, fazer aquela pega adequada para não ter o desconforto tanto para a mãe quanto uma má nutrição para a criança, ok? Bom, manter a criança sempre coberta, tá? Para manter a temperatura, tá? E após esse primeira hora de ouro que a gente considera, a gente já pode realizar o banhozinho da criança, tá? E a troca, tá? Para realizar os próximos passos. Bom, vamos falar sobre agora um bebê que tem a presença do líquido meconial. Líquido meconial, como eu já tinha dito para vocês, é a fezes, a primeira fezes do bebê, tá?
ela tem um aspecto esverdeado, bem líquido, tá? E essa criança, ela pode realizar a evacuação do líquido meconial dentro da bolsa, que torna uma condição de observação para a gente, ou pode ser realizado também após um tempo do parto, tá bom? Quando tem a presença de líquido meconial na placenta, a gente vai levar o bebê para a sala de reanimação, tá? Colocar ele sobre uma fonte de calor radiante, então é uma fonte de luz, tá? A gente vai hiperestender levemente o pescoço do bebê para facilitar vias aéreas e a passagem do ar, tá bom? Mas não pode fazer uma hiperflexão, então fazer uma flexão leve para não prejudicar a cervical do recém-nascido, tá? A gente vai realizar a aspiração, tá? De vias aéreas e boca apenas do bebê, tá? Então, de forma leve, vai realizar a aspiração, tá? A 100 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, a gente vai ter uma pressão de 100 milímetros de mercúrio, tá bom? A gente vai aspirar apenas a região nasal e a boca, ok? A gente vai secar o bebê e desprezar qualquer toalha, pano, qualquer objeto que esteja úmido, tá bom? Para não fazer essa perda de temperatura da criança. Aí a gente vai avaliar como que tá a respiração do recém-nascido e avaliar como que tá essa frequência do recém-nascido, tá? Ver se tem alguma alteração, ver se tem... Se não tiver nenhuma alteração, a gente segue o tratamento normal, fornece ele para a mamãe para realizar a primeira amamentação. Se tiver alteração, nós vamos fazer a retirada do líquido meconial ao máximo que a gente conseguir, tá bom? E a gente vai fazer também a aspiração, tá? Uma parte mais interna da boca, tá? Às vezes tem uma obstrução por conta do líquido meconial. Se não houver o retorno dessa frequência cardíaca ou da respiração, a gente já considera uma condição de reanimação, ok? Um RN com necessidade de reanimação, tá? Em casos de apneia, bradicardia ou hipotônica quando a criança não consegue se movimentar, né, com aquela vitalidade toda, a gente vai prover o calor, tá? Assim como todas as outras etapas, a gente tem que prover o calor. A gente vai hiperestender levemente a cabeça da criança para fazer a abertura de vias aéreas, tá? Aspirar as vias aéreas, secar, desprezar os panos úmidos, tá? E reposicionar a cabeça se necessário, tá? Vamos lá. Se o paciente, a gente fez todas essas condições e o paciente não voltou, a gente entra em casos de ventilação, tá? A gente vai entrar primeiro com uma ventilação positiva, tá? Então, a gente vai ficar 30 segundos fazendo apenas uma ventilação positiva. Ela pode ser por CPAP, ela pode ser por balão, né, de oxigênio, tá? Então, a gente vai realizar uma entrada de pressão positiva de ar, tá? A gente tem que priorizar os 60 primeiros minutos da vida dessa criança. Então, são considerados os minutos de ouro. Então, fazer o mais rápido possível para não ter nenhuma complicação, principalmente complicações neurológicas, tá bom? A gente realizou essa pressão positiva, 30 segundos, avaliou função e a função cardiorrespiratória não teve um retorno. O que a gente vai fazer?
entrar com as compressões cardíacas, né? Então, a gente vai realizar 3 compressões. Então, a gente vai segurar o bebê, vai realizar com os dedos, assim como está na imagem, 3 compressões, tá? E uma ventilação. Faz 3 compressões, uma ventilação positiva. 3 compressões, uma ventilação positiva. Faz um ciclo de 120, né, vezes 120 compressões. E avalia novamente os sinais. Se tem um sinal vital ok, adequado. Se não tiver, a gente vai entrar com a medicação, que é a adrenalina. A adrenalina, ela pode ser colocada por via endovenosa ou por via endotraqueal, tá? A diluição da adrenalina é completamente diferente de um adulto para uma criança, até porque o tamanho da criança é muito menor, tá? A gente faz uma diluição de 1 para 10 mil, tá? 1 grama para 10 mil gramas, tá? Então, 1 grama de adrenalina diluído em 10 mil gramas de soro fisiológica, tá bom? Não vou abordar muito isso com vocês, é bem específico, tá? E a gente entra também com uma reposição de Ringer lactato, tá? Aí depende do peso que essa criança nasceu, depende da necessidade e do tempo que aquela criança está em estado de reanimação, tá bom? Bom, fizemos isso tudo. E aqui a gente tem um protocolo, tá? De como que é realizado, tá? Eu tive uma gestação a termo, então uma gestação que está dentro do período de gestação ok, considerada ok para normal, né? Não é um pré-termo e não é um pós-termo, não está acima de 39 semanas e não está abaixo de 36 semanas, ok? Uma gestação termo, tá? O bebê está chorando ou respirando? O bebê tem um tônus muscular ok? Se tiver, a gente entra com cuidados de rotina e a junção à mãe, ok? O bebê não tem nenhuma dessas condições, né? Ele não está respirando, ele não está chorando, ele tem um problema de tônus muscular, né? Não tem uma flexão muscular, ok? A gente vai prover calor, posicionar a cabeça e aspirar as vias aéreas superiores, se necessário. E secar o paciente. Melhorou? Sim. Então a gente vai avaliar a frequência cardíaca, a condição de respiração. Se não tiver nenhuma alteração, a gente faz o cuidado de rotina e volta esse contato com a mãe, tá? O bebê não voltou, tá com uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, tá apneico, tá com uma respiração regular, a gente vai entrar com uma pressão positiva, monitorar a saturação, tá? E verificar como que tá o monitor também, tá? Então, a gente vai fazer uma monitorização frequente, tá? Esse bebê melhorou? Não. Então, vamos continuar o tratamento. A frequência cardíaca ainda continua abaixo de 100 batimentos por minuto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fornecer a pressão positiva da mesma forma e começar a técnica de compressão cardíaca, tá? Compressão cardíaca, 3 compressões para uma inspiração positiva, feita pelo balão de oxigênio, ok? O bebê não melhorou, a condição dele cardíaca não melhorou, a gente entra com a adrenalina, tá? Vamos lá. Bom, assim que o paciente retornar
tiver uma boa estabilização, ou é um paciente que não precisou de nenhuma condição de reanimação, a gente vai entrar com alguns procedimentos padrões, tá bom? A gente vai entrar com a laqueadura do cordão umbilical. Então, lembra que a gente falou sobre um clampeamento do cordão umbilical? Deixou clampeado, fez a amamentação, proveu calor, contato com a mãe, aí que a gente faz o corte do cordão umbilical, tá? Então, a gente faz a separação da placenta e do bebê, ok? Bom, após isso, nós vamos pingar o colírio de nitrato de prata a 1%, tá? No olho do recém-nascido. Como que a gente vai fazer isso? Vai pegar um pano ou uma gaze úmida, vai limpar delicadamente o olho do paciente, tá? E pingar uma gotinha em cada olho. Para que serve esse nitrato, Mari? O nitrato, ele previne a conjuntivite neonatal, que a gente chama de oftalmia gonocócica, que pode ser causada por vírus e bactérias do canal vaginal, principalmente a gonorreia, tá? Então, a gente vai avaliar e vai aplicar todos os pacientes, ok? Ok. Bom, fez a aplicação para prevenir a conjuntivite neonatal, tá? A gente vai fazer a antropometria. Então, a gente vai ver o tamanho desse bebê, o peso desse bebê, tá? A gente vai ver a circunferência cefálica dessa criança e o perímetro abdominal, tá? No perímetro abdominal, a gente consegue fazer uma inspeção. Então, vai ver se a criança tem um tórax simétrico, se a criança tem um tórax com dificuldade em tecido conjuntivo, a gente vai ver tudo isso e vai ver a circunferência. Na parte cefálica, a gente vai palpar as moleiras, tá? Ver como que tá, se aquela criança tem as moleiras fechadas, se é normal, tá? E ver a circunferência desse perímetro cefálico. O que a gente consegue observar? Tem crianças que nascem com o perímetro cefálico muito abaixo do normal, que a gente pode começar a considerar uma microcefalia. Tá? A gente vai verificar condições de anormalidade. Então, microcefalia, hidrocefalia, tá? Na hidrocefalia, a gente vê um perímetro cefálico aumentado e na microcefalia, um perímetro cefálico diminuído, tá bom? E a gente vai determinar o peso, né, dessa criança. Então, a gente vai ver se uma criança pequena para a idade gestacional, se é uma criança grande para a idade gestacional ou uma criança adequada para a idade gestacional, tá bom? Bom, após isso, nós vamos aplicar por meio intramuscular a vitamina K1. A vitamina K, tá? K1. A gente vai aplicar essa vitamina para diminuir o risco de hemorragia, tá? Hemorragia pós-parto, tá bom? Dessa criança. A gente vai realizar alguns testes de rotina, principalmente a tipagem sanguínea, a sorologia de HIV e de sífilis, tá? A tipagem sanguínea, o que a gente vai verificar? Se tem alguma incompatibilidade genética com os pais, tá? Porque incompatibilidade genética pode causar problemas de saúde, ok? Verificar se tem a sorologia, né, de HIV e sífilis, a gente já vai ter visto isso na gestante, mas vai fazer a sorologia da criança também, tá bom? Ver se essa criança teve ela contraiu esses vírus, ok? Bom, após isso tudo, nós vamos identificar o RN. Então, a gente vai ver o horário de nascimento, o dia de nascimento, o sexo da criança, o nome completo da mãe, ok? Até o momento, a criança não tem o nome, ela não foi registrada, então a gente não coloca o nome completo da criança, ok?
Outra coisa que pode ser colocada também, o peso e o comprimento, tá? Para fazer uma diferenciação da criança para outras na maternidade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui tem algumas referências que foi utilizada, tá bom? Estou aqui. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá bom? Beijos da Prof. Mariana.